procuravam várias religiões. E eles foram procurar uma determinada religião afro-asiática, uma religião africana, que eles procuravam qualquer tipo de espírito, menos o Espírito Santo. E meu pai, ele ia lá visitar várias vezes e pagava por aqueles trabalhos. Até que um dia, uma senhora que estava fazendo um trabalho, ela colocou as mãos dela no ventre da minha mãe e disse: olha, senhora, a senhora vai morrer, a senhora vai morrer, a senhora vai morrer, porque a senhora está com um bicho no ventre, a senhora está com um demônio. E meu pai, não sendo evangélico, não conhecendo ainda a palavra de Deus, ele disse: está repreendido em nome de Jesus. E ele disse que eu era o filho dele, era o primeiro filho homem, porque ele já tinha 2 filhas mulheres, e eu era o terceiro, seria o primeiro filho homem. E ele disse que se eu nascesse vivo, se eu tivesse saúde, ele ia ser evangélico. Nessa época, ele praticava todo tipo de coisa que desagradava a Deus: bebida alcoólica, cigarro, tudo enquanto visitava locais impróprios. Mas ele fez uma promessa, um compromisso com Deus, e disse que se eu nascesse vivo, ele seria evangélico. E aí meu pai saiu da casa daquela senhora, revoltado, triste. Ela cobrou o valor do pagamento lá pelos serviços, e ele disse que não ia pagar porque ele não acreditava no que ela estava dizendo. E 3 dias depois, aquela senhora, infelizmente, ela faleceu. Eu não sei se no momento de vida dela, nos últimos suspiros, se ela entregou a vida dela a Jesus Cristo, mas ela faleceu. E graças a Deus, meu pai é servo de Deus e aprove Deus. A minha família são 5 irmãos. Infelizmente, somente eu sirvo ao Senhor Jesus, porque servir ao Senhor Jesus é uma escolha da gente. Nós temos que fazer sacrifício. Infelizmente, a maioria da minha família não serve ao Senhor Jesus, servem a outras religiões. Mas eu tenho orado, eu tenho entregue elas ao Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Claro que a minha vontade é que a minha família toda seja salva, principalmente a família mais próxima de mim, que são os meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos. Mas a gente tem que orar, entregar, como a palavra de Deus diz na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aprove Deus que eu estivesse aqui para trazer a palavra de Deus. E eu creio, amada igreja, que a minha família já está ouvindo a palavra de Deus, porque Deus colocou no meu coração, desde 2008, quando eu comecei a servir ao Senhor Jesus Cristo. Na época só existia o Orkut, que depois se aprofundou para o Facebook, e não existia YouTube. Mas eu tinha câmera digital e eu começava a gravar os cultos, os louvores, as pregações da palavra de Deus.